Eu quero, esta noite, estar trazendo algumas palavras para os irmãos. A minha oração é que estas palavras possam edificar você, a sua casa, a sua família. Quero falar esta noite acerca do que a Bíblia nos ensina sobre a fé. Abra nesse momento a sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, nossa fé. Eu quero então, irmãos, estar falando esta noite sobre fé. Quero começar a palavra desta noite fazendo uma observação. Eu quero observar que algumas coisas que nós vemos parecem com fé, mas não são a fé bíblica que a palavra de Deus nos ensina. A fé, por exemplo, ela não tem a ver com o otimismo, com pensamento positivo. São coisas que talvez até parecem, mas não são a mesma coisa. O pensamento positivo, o que ele te ensina? Ele te ensina, fique tranquilo que vai dar tudo certo. A fé não. A fé não te ensina que vai dar tudo certo. A fé, na verdade, ela existe para nos ensinar que ainda que humanamente as coisas não deem certo, Deus continua no controle de todas as coisas. Que Ele continua sendo o Senhor da nossa vida. Ele não é pego de surpresa em nada, Ele continua sendo o Senhor da nossa vida e nós estamos sob a proteção dEle. Há muitos exemplos, irmãos, bíblicos, de pessoas que, se fossem pelo seu pensamento positivo, teriam tido uma reação diferente da que tiveram. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Se eles tivessem somente o pensamento positivo, o que eles diriam? Eles diriam ao rei: pode nos lançar na fornalha, porque nós temos certeza que o nosso Deus vai nos livrar. Foi isso que eles falaram? Não. Eles disseram: pode nos lançar na fornalha. Nós sabemos que o nosso Deus pode nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, mesmo assim, nós não iremos adorar a estátua que você levantou para que fosse adorada. Olhe Jó, por exemplo, irmãos. Jó, ele disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Por quê? Porque a verdadeira fé, ela não é manifesta quando tudo vai bem. A verdadeira fé, ela é revelada quando na verdade as coisas aparentemente não dão certo, mas nós não deixamos de confiar e de acreditar que Deus, Ele está no controle das nossas vidas. Então, irmãos, para nós entendermos um pouco sobre a fé bíblica, nós temos algumas figuras que a Bíblia se utiliza para falar sobre a fé. Jesus, por exemplo, Ele nos disse que aquele que tivesse fé como um grão de mostarda. Esse texto tem Mateus e Lucas. Às vezes nós dizemos fé do tamanho de um grão de mostarda. A Bíblia não diz fé do tamanho de, mas a Bíblia diz fé como um grão de mostarda. O que é que muda isso para nós entendermos sobre a fé? 3 coisas. Em primeiro lugar, a força desse grão, porque o grão de mostarda é um dos menores grãos que existem, menos da metade do que um grão de pipoca, menos de 1 milímetro.
Só que o pé de mostarda, ele chega a até 3 metros de altura. Então, em primeiro lugar, o Senhor está nos dizendo, a fé como um grão de mostarda é uma fé que ao olharmos, ela pode ser simples, pode ser imperceptível, pode parecer pequena, mas o resultado que essa fé faz gerar será visível, será como algo extraordinário que vai acontecer. Em segundo lugar, mesmo sendo um dos menores grãos que existem, se você tentar destruir um grão de mostarda, quebrar ele, fazer uma pressão sobre ele, dificilmente você vai conseguir quebrar, porque ele é um grão praticamente indestrutível. Em terceiro lugar, se você queimar um grão de mostarda, mesmo com toda a sua parte externa queimada, ele ainda consegue produzir vida, ele ainda consegue gerar uma árvore, se plantado. Então, o que é que Jesus quer nos dizer? Jesus está nos dizendo, a fé que eu quero que você tenha é uma fé não do tamanho dele, porque senão ele estaria entrando em contradição quando ele disse aos discípulos por eles serem homens de pouca fé. Jesus, ele advertiu aos discípulos sobre isso. Então, o que Jesus está dizendo, o que o Senhor está dizendo sobre isso é: a fé que eu quero que você tenha, ela pode parecer simples, ela pode parecer discreta, mas o resultado vai ser visível. E em segundo lugar, é uma fé que será indestrutível. Em terceiro lugar, é uma fé que mesmo sob as chamas do dia a dia, das pressões, do sofrimento, das adversidades, nada vai te impedir de que você alcance um resultado de Deus extraordinário para a sua vida. Ou seja, é uma fé sobre a pressão das provações, dos problemas. Ou seja, é uma fé não do tamanho de um grão de mostarda, e sim uma fé como um grão de mostarda. Isso é tão verdade que quando Paulo foi falar da armadura de Deus, ele disse: a espada é a palavra, nós já sabemos, você tem que manejar, você tem que saber usar, saber interpretar a Bíblia. Além de ser uma espada, ele fala também sobre o capacete da salvação, sobre as sandálias do Evangelho da paz, a ideia da movimentação para que seja pregado o Evangelho pelo mundo. Mas quando ele fala da fé, ele nos diz que a fé é um escudo, que nós devemos nos revestir do escudo da fé. Ele diz: revestimos-nos, pois, do escudo da fé. Mas por que a fé é um escudo? Paulo responde: porque é com esse escudo que nós somos protegidos dos dardos inflamados do maligno. Ele diz o seguinte: todos os dias o diabo tenta destruir você. Existem dardos, ele tenta nos colocar em investidas de dúvida, desânimo, vontade de parar, vontade de tirar a sua própria vida, achar que não tem mais esperança, que não tem jeito, que não existe salvação para o momento que você está vivendo. Mas sabe por que você não para? Porque nós não desistimos, porque nós não retrocedemos. É porque esses dardos, eles vêm, mas eles não nos alcançam para nos derrubar. Porque na nossa frente existe esse escudo espiritual que Paulo fala, o escudo da fé. Então, a fé funciona para nós como uma proteção, como uma blindagem. Então, quando o Senhor está nos dizendo:
fé como um grão de mostarda, ele está unindo essa ideia com a ideia de Paulo do escudo e nos dizendo: os problemas, as adversidades da vida podem vir, mas nada disso vai te parar. A sua fé funciona como um escudo e a sua perseverança vai te fazer ser vitorioso pela fé. O que eu vejo também, irmãos, é que a fé é uma experiência. Anote quando você puder, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Paulo diz, lembro da sua fé sincera, ó Timóteo, da mesma forma que foi a fé de sua avó e de sua mãe. Então, Paulo diz: eu tenho certeza que a mesma fé que você tem é a fé dos seus antepassados, referindo-se a Timóteo. Por quê? Porque a fé é uma experiência. Ninguém precisa provar a existência de Deus. Deus, ele existe para ser experimentado. O nosso Deus, ele não é um Deus de fórmulas, ele é um Deus de relacionamento. A gente costuma dizer que o nosso Deus é como o vento. Você não vê o vento, mas você o sente. E não é porque você não o vê que ele não existe. Você consegue perceber a ação dele. Pessoas curadas, pessoas transformadas, recebendo a esperança de volta, como muitos de nós. Então, Deus é Deus de restituição. Uma coisa muito bonita que eu vejo na Bíblia, irmãos, é que Deus, ele diz: eu vou restituir os anos que foram perdidos. Talvez você pode pensar: quanto tempo eu perdi? Como era para estar a minha vida agora, se há 5, 10, 15 anos atrás eu tivesse feito escolhas melhores. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele é um Deus que restitui o tempo que nós perdemos. Então, como que isso se aplica na nossa vida? Talvez o que era para você ter vivido em 10, 15 anos, Deus pode fazer você viver isso em 2, 4, 5 anos. Por quê? Porque Deus tem o poder de restituir. Porque Deus é para ser experimentado e a fé é uma experiência. Então, alguém pode dizer: eu não creio em Deus. Mas se você conhece Deus, se você já teve uma experiência com Deus, você não vai cair diante de nenhum argumento de pessoas que não tiveram experiência com Deus. Por quê? Porque a fé é uma experiência. E eu vejo 4 palavras que dão sustentação à nossa fé, que são crer, confiar, obedecer e depender. A fé, ela se fundamenta nesses 4 elementos: crer, confiar, obedecer e depender. Crer e confiar, eles caminham juntos. Quem confia é porque crê. Quem não crê não consegue confiar. Então, trazendo isso para a Bíblia, nós vamos... Marque depois, você pode olhar com mais calma. Hebreus capítulo 11. Leia todo o capítulo com calma. Fala sobre os heróis da fé. Fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando o escritor de Hebreus fala sobre os heróis da fé, o que ele mais fala sobre, você vai ler ali, você vai ver que é Abraão. Abraão, ele é conhecido por nós hoje como o pai da fé. Imagina que fosse com nós, como foi com Abraão. Deus fala com você aos 75 anos e diz: eu tenho um plano para a sua vida.
Eu vou abençoar todos que te abençoarem, vou amaldiçoar todos que te amaldiçoarem. Há uma aliança que eu estou construindo com você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas só tem uma coisa, Abraão. E daí você diria: pois não, Senhor. E o Senhor responderia: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te indicar. Porque todas as minhas promessas são condicionais a uma atitude de fé. Como nós já falamos, novamente, nós vemos os 4 pilares da fé. Fé é crer, fé é confiar, fé é obedecer e fé é depender. Não é possível você dizer que tem fé sem crer, confiar, obedecer e depender. Às vezes, olhando a história por cima, nós temos a impressão que Abraão pegou as suas coisas e disse à família: quem sabe talvez um dia eu volte. Mas não foi isso que aconteceu. Ele disse: eu estou me mudando. Deus me disse para que eu saísse da minha terra, da minha parentela, para um lugar que Ele vai me mostrar. Porque Ele vai cumprir todo o propósito dEle na minha vida. Ele teve fé, Ele creu e foi pela fé. E largou tudo. Não dizendo que logo voltaria. Não. Ele deu adeus. Deu adeus a todos. Então, passaram-se, desde a promessa do Senhor até o cumprimento, passaram-se 24 anos até que as promessas passassem a se cumprir na vida de Abraão. E Abraão era conhecido como amigo de Deus. Então, como o pastor Charles já nos ensinou também em outra palavra, interessante é que nesses 24 anos, Deus falou com Abraão apenas 4 vezes. E nós muitas vezes estamos num culto, Deus fala conosco nesse culto, no próximo culto nós queremos confirmação, no outro culto nós queremos que Ele fale novamente, 2, 3 cultos que Ele não fala conosco, nós já estamos desanimados, sempre pedindo confirmação. Então nós temos que aprender a ter fé. Os homens da fé da Bíblia, irmãos, eles não falavam com Deus todo dia e nem eram pessoas perfeitas. Nós temos que pensar que não são as nossas limitações, mas sim a confiança em Deus que faz a fé gerar frutos na nossa vida. Nós temos que lembrar que a fé tem esses 4 pilares: crer, confiar, obedecer e depender. Quando Deus disse, por exemplo, Elias, vá para o Querite, que os corvos vão te sustentar. Tempo depois ele disse, vá para Serepta, que eu já providenciei uma viúva para te sustentar. Aí eu fiquei me perguntando, tinha a chance de Elias não ir para o Querite? Sim, tinha, ele tinha o livre-arbítrio. Tinha a chance de Elias não ir para Serepta? Sim, tinha. Ele tinha o livre-arbítrio, ele poderia ir ou não. Mas tinha a chance de Deus não sustentar Elias no Querite? Não. Tinha a chance de Elias chegar em Serepta e Deus não cuidar dele? Não, não tinha. Porque com Elias, Deus falou, e com os corvos e com a viúva, Deus ordenou. Nós precisamos, irmãos, entender, conosco, que somos promessa, Deus fala, mas com a providência para aquele que é fiel, Deus ordena. Então, experimente ser fiel, você vai provar da providência de Deus. Se você for fiel, é impossível Deus falhar com você. Sempre baseado nos 4 pilares da fé: crer, confiar, obedecer e depender. Não a fé de teoria, mas a fé prática. Ela vai te fazer passar por essas 4 situações.
falando sobre fé, nós temos que falar também sobre a igreja. Quando Jesus falou sobre a igreja, o que é que Jesus falou? Jesus falou: vocês são sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Essa ordem não pode ser invertida. O sal, ele existe para quê? Para fazer a diferença. O sal, ele não é o alimento, ele existe para destacar o alimento. Se você come uma comida sem sal, você percebe que ele faltou. Se você come uma comida com a quantidade correta de sal, você nem percebe a presença do sal. Se você come uma comida com muito sal, estraga o alimento. Então, fazendo uma relação, quem é o alimento da vida cristã? É Cristo. E quem é o sal? O sal somos nós, a igreja. A igreja tem que manifestar Cristo. Por quê? Porque uma comida sem sal é uma comida que as pessoas criticam o alimento. Então, se a igreja falha, nós como igreja falhamos no nosso testemunho, as pessoas criticam o Evangelho, criticam Cristo. Mas se a igreja, que somos nós, que somos o sal, cumprimos o nosso papel, Cristo é glorificado, Cristo é engrandecido através da igreja, através das nossas vidas. E a igreja não precisa aparecer por causa disso, o sal não precisa aparecer, quem aparece é Cristo. Por isso que nós temos que falar muito de Cristo. Nós não somos o alimento, o sal não é o alimento, o sal existe para dar destaque ao alimento. Nós somos o sal, nós existimos para dar destaque ao alimento que é Cristo. A palavra então nos diz: sede sal, depois luz. O sal existe para dar sabor, para influenciar. A luz existe para ser destaque. O problema, irmãos, é quando as pessoas querem ser luz antes de ser sal. Então, querem aparecer antes de terem uma vida que de fato reflita Cristo. Você não precisa se preocupar em ser luz. Seja sal, automaticamente você será luz. Se você fizer a diferença como igreja, se você viver de fato Cristo na sua vida, automaticamente você sendo sal, você será a luz do mundo. A sua diferença vai ser percebida. Falando também em fé, irmãos, nós temos que falar também em oração. Mas o que é oração? Muitos vão dizer a oração é um meio que eu peço coisas a Deus. Mas a oração não existe para você pedir coisas a Deus. A oração existe para você ter comunhão com Deus, para você ter prazer de estar com Deus. E a prática da comunhão com Deus, nessa prática, as nossas necessidades são supridas em Deus. Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele escreveu uma frase muito famosa, já ouvimos muito: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas eu fico pensando, mas que fé Paulo guardou? Você também pode refletir comigo. A fé que vai tirar ele da cadeia? Não. A fé que vai impedir ele de morrer como mártir? Não. A fé que vai fazer um anjo entrar e livrar ele? Não. Então, se nós perguntássemos qual é a fé que você está vivendo, Paulo, ele responderia: a fé que eu estou vivendo é a fé que me dá certeza de que eu estou perto de ser oferecido como oferta ao meu Senhor. Ou seja, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não é a fé que nos faz pensar que vamos ser livres de determinada situação, mas é a fé que nos faz ficar firmes naquela situação. Paulo ficou firme,
porque ele sabia que havia um prêmio que estava reservado para ele. Então, não vamos pensar que a fé é um instrumento para nós recebermos coisas. A fé, ela existe para nos sustentar, para nos dar firmeza. A fé, na verdade, ela não é para Deus, para fazer Deus nos abrir portas, é para nos fazer permanecer firmes quando essas portas estiverem fechadas. A fé não é para nos dar certeza de que todos os nossos problemas serão resolvidos. A fé é para nos fazer permanecer firme quando os problemas não forem resolvidos, quando eles continuarem. A fé, ela não é manifesta quando tudo vai bem. A nossa fé, ela se manifesta quando aparentemente as coisas não vão bem. Mas mesmo assim, nós temos que saber que Deus não deixa de ser Deus. Deus continua sendo o Senhor sobre todas as coisas. Voltamos aos nossos 4 pilares. Temos que pensar que a fé é crer, confiar, obedecer e depender. Sabendo que o nosso Deus, como diz na sua palavra, eu gosto também dessa palavra, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele vela pela sua palavra. Todo o propósito dele vai ser cumprido na sua vida no tempo certo. Creia e permaneça, porque você vai prevalecer. Lá onde nós falamos já em Hebreus 11, mais para frente você olhe com o tempo, olhe para os heróis da fé. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Nós podemos ver que eles não são heróis pelo que eles fizeram. Eles são heróis pelo que eles não fizeram. Não foi Abraão que fez o cordeiro aparecer. Não foi Noé que mandou o dilúvio. Não foi Moisés que abriu o mar vermelho. Não foi Josué que derrubou as muralhas de Jericó. Os heróis na fé, eles são heróis não por aquilo que eles fazem, mas eles são heróis por aquilo que Deus faz através deles. Então, que essa noite nós possamos refletir, por mais fracos que nós nos achemos, que nós possamos refletir que não tem a ver com a nossa capacidade, tem a ver com o que Deus quer fazer através de nós. Podemos lembrar também, falando em fracos, lembrar da história de Gideão. A Bíblia nos relata que Gideão disse: Senhor, mas eu sou o menor da casa do meu pai, a minha casa é a menor da tribo de Manassés, a minha família é a mais pobre e eu sou o menor dos meus irmãos. Ou seja, ele estava dizendo: Deus, eu não sou a pessoa ideal. E Deus disse o que é para ele? Vá, você é valente e valoroso, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Então, irmãos, o segredo está não em quem está sendo chamado, mas sim em quem está chamando. Que nós possamos esta noite estar com nossos ouvidos atentos ao chamado do Senhor. Que você possa estar com seus ouvidos abertos ao chamado do Pai nessa noite. O Pai me chama, o Pai lhe chama. Que nós possamos então ter fé de que tudo que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. E de que tudo que Ele confiou na nossa mão, nós vamos conseguir honrar, vamos conseguir multiplicar e vamos conseguir engrandecer o nome do Senhor. Porque quem vai estar pelejando conosco é o próprio Cristo. Então, eu quero terminar esta noite agradecendo a todos. Que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua vida. Quero estar orando nesse momento com você. Ó Senhor Jesus, meu Pai, queremos, Senhor, te pedir por todos os irmãos da nossa igreja, meu Pai, aqueles que estão nos ouvindo esta noite, Senhor. Ó meu Pai, aqueles que também não puderam estar ouvindo neste momento, Pai, nós queremos clamar por cada um deles. Ó Senhor, entra em todas as casas, Senhor, esta noite, entra nas casas do nosso ministério, Pai. Entra nas casas dos nossos parentes, Pai, dos nossos amigos, Senhor.
Fala conosco, Senhor. Que esta palavra, Senhor, já tenha falado aos corações, Pai. Nós falamos esta noite sobre a fé, Senhor. Que Tu tenhas renovado a fé nos nossos corações. Pai, que Tu tenhas renovado a fé no coração de cada um de nós. Que ela esteja agora como brasa ardente, Pai. Que aquele, Senhor, que se sentia fraco, hoje crie força, Senhor. Que aquele, meu Pai, que estava encolhido, possa levantar sua mão na sua seara e te dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ó Senhor, que cada um de nós esta noite, meu Pai, possamos pela fé nos levantarmos, Senhor, para fazer a Tua boa obra. Que cada um de nós, Senhor, esta noite possa falar de Ti, Senhor. Que cada um de nós possa ser, como nós falamos, sal da terra e luz do mundo, Pai. Transforma, Senhor, as casas. Entra, meu Pai, nesse momento na minha casa. Entra, Senhor, na casa de cada um dos meus irmãos com o Teu anjo forte, Pai. Continua guardando a cada casa. Senhor, coloca Teus anjos nos nossos portões. Senhor, continua cuidando, abençoando as nossas famílias. Cuidando, Senhor, dos nossos filhos. Cuidando, Senhor, de todos aqueles, meu Pai, que nós ainda queremos ganhar para Ti, Senhor. Permanece conosco, Pai. Permanece conosco não somente esta noite, Senhor. Permanece conosco, Pai, até o próximo culto, Senhor. Vai conosco ao trabalho, Senhor, nos cuidando e nos guardando, Senhor. Nós colocamos, meu Pai, todos aqueles que nós amamos sob a Tua potente mão, Senhor. Nós sabemos que nela eles estarão guardados e cuidados, meu Pai. Reaviva a nossa festa à noite, Pai, assim eu te peço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos.